E o Fluminense ganhou seu jogo no Maracanã contra o Atlético Paranaense por 1-0. Jogo de uma rodada atrasada, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida bem ruim, é verdade, mas o que vale são os 3 pontos para o Fluminense. Você já me conhece, eu sou o Vitor Hugo Barba. Quero te pedir para você se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe esse link com os amigos, beleza? E não esquece também de ativar o sininho para que você receba a notificação dos próximos vídeos e não deixe também de comentar aqui se você vai concordar ou não com aquilo que eu vou estar falando aqui. Bem, Fluminense e Atlético Paranaense não tem nem muito o que falar desse jogo, já que foi um jogo muito ruim, típico de 2 times que estão desesperados na zona de rebaixamento, né, fugindo da zona de rebaixamento, e o time do Atlético Paranaense parece realmente estar com vontade de jogar a Série B do ano que vem. Time que veio para o Maracanã para tentar segurar o empate, não tentou a vitória em momento nenhum, ainda teve apenas uma chance, na verdade 2 chances no segundo tempo, uma com o Pablo numa cobrança de escanteio que o Fábio mais uma vez salvou o Fluminense, né? O Fábio que foi o grande nome do Fluminense hoje também, e numa outra escapada do atacante do Atlético Paranaense que entrou no segundo tempo, Emerson, que saiu cara a cara com o Fábio e o Fábio operou mais um milagre, coisa que já é comum nas partidas do Fluminense, a gente vê o Fábio operando milagres. Então, o Fluminense ficou com a posse de bola praticamente o jogo todo. Se a gente olhar pelos dados, pelas estatísticas do jogo, parece que foi um atropelo do Fluminense, porque o Fluminense terminou com 76% de posse de bola e 14 chutes na direção do gol, sendo que no gol apenas 5 chutes. Mas, na prática do jogo, foi um jogo muito ruim, foi um jogo muito amarrado, bastante cartão, bastante falta, um jogo com pouca criatividade, os 2 times errando muito passe de bola, muitos erros de passe de bola. O Ganso que na semana passada, em 2 jogadas, destruiu o esquema defensivo do Flamengo e ajudou a construir a vitória do Fluminense por 2-0, né, em 15 minutos, que ele jogou bem ali no segundo tempo. Ele deu a possibilidade de vitória para o Fluminense. Hoje o Ganso estava totalmente sumido do jogo, não conseguiu criar, não fez as enfiadas de bola que ele geralmente consegue fazer e foi muito, muito abaixo. E talvez por isso, por esse baixo rendimento do Paulo Henrique Ganso hoje, o Fluminense não tenha tido tantas oportunidades de gols e tenha sido uma partida bem abaixo do Fluminense. O Fluminense que ficou com a bola a partida toda e não conseguia transformar a sua posse de bola em gols. No segundo tempo, numa jogada lá no cruzamento, um bate-rebate, a bola bate na cara do Cano e entra. Assim foi o gol do Fluminense. O Cano que estava sem marcar desde o dia 4 de maio contra o Atlético Mineiro. Então, aí, praticamente aí 6 meses, né? Quase 7 meses, sem marcar um gol, o Cano, e fez um gol hoje muito importante para o Fluminense, um gol que vale os 3 pontos para o Fluminense, porque a verdade agora para o Fluminense é isso. Não importa jogar bem, não importa jogar bonito, não importa fazer belas jogadas, o que importa para o Fluminense é ganhar jogo e garantir os 3 pontos. O Fluminense, com essa vitória, ele vai a 11º lugar no Campeonato Brasileiro. Mas olha só que interessante, ele em 11º lugar, ele está apenas 4 pontos fora da zona de rebaixamento. Até mesmo o Vasco, que está em 10º, hoje, se não começar a pontuar no Campeonato Brasileiro, vai também entrar nessa briga contra o rebaixamento, já que o Vasco está a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. Eu já falei há um tempo atrás que, para mim, o Vasco não briga mais contra o rebaixamento.
A gente espera que essa eliminação na Copa do Brasil não vá desestabilizar o Vasco a ponto do time começar a jogar, a perder os jogos no Campeonato Brasileiro e ter que correr atrás de um prejuízo que no início do ano estava muito grande e o Vasco conseguiu se recuperar. E o Fluminense, que também teve um início de ano muito ruim, até mesmo pior do que o Vasco, também conseguiu ali se recuperar, mas ainda fugindo desse rebaixamento, precisa continuar pontuando. O próximo jogo é outro confronto direto contra uma equipe que está no rebaixamento, que vai ser o Vitória, só que dessa vez fora de casa. O Vitória aí que está também tentando sair dessa zona da confusão, ganhou o último jogo, então vem aí bem empolgado para esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense vai precisar muito que os seus melhores jogadores deem em campo o melhor de si e mostre toda a sua capacidade. Não pode ter jogos do Ganso como foi o de hoje, onde ele não conseguiu produzir, ele não conseguiu fazer aquilo que ele tem de melhor, que é deixar os atacantes na cara do gol. Ele precisa se mostrar mais para o jogo, ele precisa se colocar mais à disposição do time para que o Fluminense tenha bons resultados. Junto com ele também o Marcelo, que hoje entrou no segundo tempo. O Keno também entrou bem no segundo tempo e foi dele o cruzamento que gerou o gol do Fluminense. O Cano, que foi muito importante ele ter feito o gol hoje para ver se ele desencanta e volta a marcar os gols, que ele é um bom jogador, um bom atacante, é goleador, e o Fluminense precisa desses jogadores inspirados para sair desse buraco que ele se enfiou no início do ano. Então ainda corre o risco de rebaixamento, não pode achar que já escapou. É 11º lugar, mas são apenas 4 pontos de distância, é muito perto, são 2 jogos e volta para a zona de rebaixamento se vacilar. Então, até na minha visão, um empate contra o Vitória fora de casa é um bom resultado, mas se buscar a vitória, se conseguir ganhar fora de casa contra o time que luta direto contra o rebaixamento também, é o melhor cenário para o Fluminense nesse momento, ok? O Atlético Paranaense, que veio para empatar, não veio jogar para ganhar, saiu com uma derrota e continua lá na zona de rebaixamento, tem um jogo a menos, que se ganhar esse jogo passa o Corinthians, mas ainda está numa situação muito delicada mesmo, e eu acho muito difícil que o Atlético Paranaense consiga escapar desse rebaixamento se continuar jogando da forma que jogou hoje. Precisa entender que para sair da zona de rebaixamento vai ter que jogar para ganhar. Vai ter que usar o fator casa para ganhar os jogos que tem em casa, e quando jogar fora de casa, não pode jogar apenas tentando um empate. Vai ter que pontuar fora de casa, porque senão vai ficar muito difícil para o Atlético Paranaense. Por quê? Porque pela briga ali no rebaixamento, nós temos o Cuiabá, o Corinthians, o Vitória, o Juventude, o Bragantino, o Grêmio, o Criciúma, o Fluminense, e eu coloco aí, até então, nessa disputa, né, o Vasco, se a gente for considerar a quantidade de pontos, já que o Vasco tem 37 pontos, isso são apenas 5 pontos acima da zona de rebaixamento. Mas até o momento, para mim, o Vasco não vai brigar para cair. Vai conseguir ganhar mais alguns jogos e não vai ficar no desespero total, né? Mas o Fluminense precisa continuar pontuando e precisa voltar a ter os seus melhores jogadores em melhores condições nos jogos. Beleza? Detalhe, no último jogo do Fluminense, o pessoal ficou pedindo muito o Ganso na seleção. O Ganso faz 2 lances mais plásticos, 2 lances mais bonitos e já querem colocar ele na seleção brasileira. Gente, vamos entender uma coisa? O Ganso não tem condição nenhuma de ir para a seleção brasileira. Se fizerem uma seleção brasileira apenas com jogadores que jogam no Brasil, aí sim talvez ele tenha uma oportunidade na seleção brasileira. Fora isso, ele não tem condição. Ele não tem ritmo para estar na seleção, ele não tem a intensidade para estar numa seleção brasileira.
ele some do jogo. Torcedor do Fluminense, que acompanha bem mais de perto, sabe muito bem disso. Se você tirar toda a sua emoção de ser tricolor, você sabe que o Ganso, ele joga 15, 20 minutos num jogo, que é suficiente para fazer 2, 3 chances claras de gol, e só. Durante o jogo, ele some. Ele não é um jogador que toma conta do jogo. Beleza? Então, a gente precisa colocar as coisas no lugar. O Ganso é muito bom jogador, mas não é nível de seleção. Há uns anos atrás, quem sabe até poderia ter mais chances, mas nos dias de hoje não tem condição. Ok? O Fluminense aí, então, com essa vitória, vai para 11º lugar, fica atrás do Vasco, que está em 10º ponto com 37, Fluminense com 36, e o Atlético Paranaense desceu mais uma posição, está em 18º lugar com 31 pontos, atrás de Corinthians com 32 e Vitória, que também tem 32 pontos. Mas o Atlético Paranaense tem um jogo a menos e, se ganhar esse jogo, ele até sai da zona de rebaixamento, porque vai passar o Corinthians e o Vitória. Mas precisa ganhar. E do jeito que jogou hoje, não vai conseguir. Próximo jogo do Fluminense, sábado, 4h30 contra o Vitória, lá no Barradão. E o próximo jogo do Atlético Paranaense vai jogar em casa, lá no Tapetinho, no Sintético, contra o Cruzeiro. Mais um jogo difícil para o Atlético Paranaense. E se não ganhar, não sei não, vai pro sal. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Quero te agradecer por você ficar até o final desse vídeo e te pedir mais uma vez: se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse link com os amigos, beleza? Fui!